Agora com a palavra, Fabiano dos Santos Piúba. Oi. Agradecer aqui pelo convite e parabenizar a iniciativa e reforçar. Essa casa, essa comissão, ela vai ter um papel político e estratégico para reverberar e estar pautando a política cultural no país. Falar em nome do Fórum Nacional, dos dirigentes, né, estaduais de cultura, que é uma instância que teve um papel, inclusive, importante para a criação do Ministério da Cultura. O primeiro ministro da Cultura foi José Aparecido, que era secretário de Cultura de Minas. Essa era uma demanda, uma proposta antiga desse fórum, que foi criado em 82 e que hoje também reverbera com essa agenda, tendo um papel que é de uma relação institucional com o governo federal, com o Ministério, ali pautando, agendando e também sendo pautado e agendado pelo próprio governo, mas também essa relação da integração e articulação entre as políticas estaduais, sobretudo naquilo que nos une, que é o Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura e o Fundo Nacional de Cultura. Nesse sentido, qualquer debate da Lei Rouanet separado do Fundo Nacional de Cultura é um falso debate, né? Então, discutir a Lei Rouanet tem que discutir junto com o fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura, e essa proposta traz exatamente esse fortalecimento, né? E dizer da satisfação de a gente estar aqui na sala do Florestan Fernandes, né? Aí, cultura não tem que ser nem de direita nem de esquerda, como se colocou aqui, né? É um partido da cultura. Mas não vamos esquecer, porque esse grande sociólogo diz que a gente tem que ter lado, tá certo? Nós temos lados. Aqui, quando estava na ordem do dia, né, na questão dos projetos de lei, apareceu um projeto de lei tratando da questão da criminalização das artes, né? Então, contra qualquer tipo de criminalização das artes. Eu vou procurar ser bem breve. O primeiro fala dos conceitos de cultura, e que parece importante. Todos nós sabemos de cor, saber de cor é saber de coração, mas é importante afirmar e reafirmar aqui. A cultura como cultivo e civilidade. O nosso ministro, Juca Ferreira, falou a diferença entre cultura que está em jogo é barbárie ou civilização. A cultura como ser e estar, perceber e se relacionar com o outro, né? Dar sentidos, atribuir sentidos e significados ao mundo. A cultura como saber fazer comum, né? Portanto, a cultura como solidariedade, como transformação. Cultura como solidariedade, a cultura como esse saber fazer comum. Ou, como diz o Gilberto Gil, a cultura é, no mínimo, dois, né? Um outro componente é do direito à cultura, né? É garantir o que está no artigo 215 da Constituição, a cultura como fator indispensável de humanização, para lembrar aqui o Antônio Cândido, no seu belo ensaio, O Direito à Literatura, e que ele diz que a literatura é o fator indispensável de humanização, a arte é fator indispensável de humanização, a cultura é um fator indispensável de humanização, por isso se constitui enquanto um direito. Mas também a cultura, né, como fator de desenvolvimento, no seu sentido mais amplo, social, econômico, humano e sustentável. Da política pública, a cultura é criação, é patrimônio cultural, é cidadania, é economia. Portanto, a cidadania está no guarda-chuva da cultura, né? É economia, é educação, é formação, é de desenvolvimento, e que se traduz muito bem no Sistema Nacional de Cultura e no Plano Nacional de Cultura. Ela tem uma outra dimensão, que é o da transversalidade, que eu acho que a gente tem que trabalhar muito bem nesse momento, que é de como a cultura ela contribui na qualificação das outras políticas públicas. Tem um bordão que a gente gosta muito de dizer, de que educação sem cultura é só ensino. O Jorge Larossa, um filósofo espanhol e educador, disse mais do que isso, disse que educação sem cultura é só adestramento. Então, educação sem cultura é só ensino, ação social, assistência social sem cultura é só assistencialismo, que segurança sem cultura é só violência, é só repressão. A gente tem um papel importantíssimo, enquanto política cultural, de estar qualificando essas outras políticas aqui também. Das descontinuidades e rupturas entre as políticas de governo e de Estado, dos impactos da extinção do Ministério da Cultura, entre os impactos simbólicos ao real e o administrativo. O primeiro efeito é um efeito danoso, perverso, na perspectiva federativa, porque estimula para que governadores, né, governadoras, prefeitos e prefeitas possam também estar dando um papel menor à política cultural e à importância de ter um órgão próprio.
Então, essa ação do governo do Estado em extinguir o Ministério da Cultura, ela gera um efeito cascata muito danoso para os estados e municípios. Alguns estados, né, fizeram isso também. Alguns municípios, então, nem se fala. A perca da visibilidade e da relevância institucional, esse é um outro impacto importante, né? A perca da referência institucional e de parâmetros de políticas nacionais. Qual é a política nacional de cultura? Com todo respeito ao Ministério da Cidadania, mas chegamos aqui e não foi respondida a questão substancial. Qual é a política cultural do governo federal? Qual é o lugar e o papel da cultura, da política cultural para o desenvolvimento desse país? Não, chega de PowerPoint, né? Eu acho que tem que trazer as questões substanciais para o fomento às artes, à cultura, ao patrimônio cultural desse país. Estamos diante de um vazio de inventividade e de políticas culturais para compreender as demandas da criatividade e da diversidade cultural brasileira. Eu estou falando de um vazio do governo federal, não nosso. Logo, nós que tivemos um MINC pulsante e orgânico no governo Lula, na gestão de Gil e de Juca, não sei se o Juca ainda está aqui, hoje perdeu abrangência, perdeu institucionalidade, perdeu o papel e o lugar, né? Então, o que a gente tem que estar debatendo aqui é exatamente isso, porque no governo Lula, certo? Eu tenho o PIN do Ministério da Cultura, eu trabalhei 7 anos no Ministério da Cultura, com todos os equívocos, erros e aprendizados que a gente teve lá, mas nós tínhamos uma referência. Sabe o que as pessoas confundiam? Você falava, eu sou do Ministério da Cultura, ou da Secretaria de Cultura, o pessoal da Agricultura, né? Embora a cultura seja cultivo também, né? Mas ali ganhou relevância, aquilo que o Juca falou aqui, entrou na agenda social e política do governo, e isso se perdeu depois do impeachment e do golpe, né? Então, a cultura ganhou abrangência na ampliação do conceito de cultura, da geografia cultural expressa nos territórios e patrimônios culturais do Brasil, na estética de gênero presentes na imaginação, na inventividade, na memória e na formação dos povos brasileiros, consequentemente, a abrangência no conceito de política cultural, traduzida nas dimensões do Plano Nacional de Cultura. O impacto é que estamos perdendo esses caminhos, percursos, percepções e políticas públicas de cultura. Isso é danoso, perverso e com impactos terríveis para o país, para uma visão de país e de nação calcada na democracia e na soberania nacional. Escutei certa vez da embaixadora do México, da Argentina no México, de que cultura é uma questão de soberania nacional, deputada. Portanto, não é só pelo MINC que nós estamos aqui. O que está em jogo é uma visão de nação, uma visão de país e de projeto nacional, calcada na percepção da cultura e do direito à cultura como vetores estratégicos de desenvolvimento, como campos de exercício da democracia e do pensamento crítico. Sim, viva Paulo Freire, mas também como fatores indispensáveis de humanização e de reinvenção perene no Brasil. Trata-se da defesa de um país plural, democrático, solidário e justo, que contempla a diversidade brasileira. Sem o MINC, essa diversidade está sob uma ameaça, mas ele renascerá. O MINC é uma fênix, ele renascerá no momento certo. Ele virá impávido que nem Muhammad Ali, como o índio lá que o Caetano Veloso canta. Mas temos também uma agenda pragmática, programática e política, como o Ministério da Cultura, a defesa dos arranjos regionais da Ancine, dos convênios, das emendas dos deputados e das deputadas, para que possam estar fortalecendo as políticas nos municípios e nos estados, que é onde está acontecendo, de fato, as políticas culturais nesse país. Temos uma agenda com esse Congresso Nacional. Aí, presidenta, a senhora tem um papel importantíssimo, os demais membros dessa comissão, de estar pautando a política cultural a nível federal. Já que há um esvaziamento, esse vai ser o lugar de reverberar as pautas, as agendas importantes, seja relacionada à Lei Rouanet, a retomar a revisão da Lei Rouanet no Procultura, a questão do Sistema Nacional de Cultura, dentre outras agendas importantes. Mas temos também uma agenda política importante, que é a retomada do Ministério, da sua institucionalidade. E, por fim, se vocês me permitem, nós estamos aqui celebrando e reafirmando a diversidade. Essa é uma palavra-chave nos dias de hoje. A diversidade de gênero, a diversidade étnica, a diversidade religiosa, a diversidade territorial, a diversidade no seu sentido mais amplo, porque é isso que eles estão combatendo. A diversidade virou um palavrão que não se pode mais dizer. E nisso, se vocês me permitem, era uma canção do Gilberto Gil com o Bené Fonteles. Posso, a senhora me permite? Pois bem, que é o som da pessoa, né? É o som da pessoa, o som das pessoas
em sua diversidade. A canção diz assim: a primeira pessoa soa como eu sou, a segunda pessoa soa como tu és, a terceira pessoa soa como ele, ela também. Toda pessoa soa, toda pessoa boa soa bem. Cultura é a diversidade do som de cada pessoa. Obrigado.